divinas de Jesus, se diz, entretanto, os fariseus, sabendo o que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Você veja como era sério, saíram no mesmo dia. Ficaram uns 40 minutos no lugar, todo mundo dando ideia, dando opinião. Juntamente com eles estavam os intérpretes da Escritura, os exegetas. E um desses exegetas disse, olha, eu já sei. Um deles, eu tenho uma pergunta, ante a qual ele não terá resposta. Aí você vê a mesma coisa, quando você abre o mesmo texto em Marcos 12, e você vê do verso 28 em diante, aqui de Marcos 12, Jesus dá a mesma resposta aos fariseus, é tudo igual. E aí se diz o seguinte, no verso 28, aqui de Marcos 12, chegando um dos escribas, e era escriba ou intérprete da lei, ou acadêmico da Torá, especialista em interpretação das Escrituras, podia ser também chamado de intérprete da lei ou de escriba, mas era a mesma realidade descrita em Mateus 22, de 34 a 40, que está aqui descrita em Marcos, no capítulo que a gente viu, 12, do verso 28 até o verso 34. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido aos saduceus, muito bem, perguntou-lhe qual é o principal dos mandamentos, que é o que você vê aqui em Mateus, a mesma coisa. Só que aqui se diz que é um dos intelectuais dos fariseus, daquela denominação de puritanos. E a pergunta é a mesma, qual é o grande mandamento da lei? Aqui ele vem e pergunta, qual é o principal dos mandamentos? Aí se você for para Lucas 10, 25, onde o mesmo texto está em questão, num contexto um pouquinho diferente, mas é exatamente a mesma coisa, você encontra a mesma situação sendo suscitada, levantada por eles, no que diz respeito a deixarem Jesus numa situação difícil. É o que eles pretendiam criar de dificuldade imediata para Jesus, era essa situação de ele venceu todo mundo na argumentação. Será que agora, depois que a gente se reuniu e pegamos o nosso melhor exegeta, com uma pergunta super elaborada em conselho, e teve a anuência de todos nós não vamos deixá-lo constrangido? Era o que eles queriam. No mínimo constranger. Ou então encurralar. Ou então arrancarem uma declaração que soasse como uma heresia, em relação à qual eles pudessem vir a acusá-lo. Aí você lê no verso 25 de Lucas 10, onde está escrito aí a parábola do bom samaritano, a história do bom samaritano, é a mesma história. O contexto posterior é aquele no qual vem a história do bom samaritano, mas veja como começa no verso 25. Eis que certo homem, naquele ambiente que a gente viu em Mateus e em Marcos, eis que certo homem, intérprete da lei, escriba, portanto, acadêmico, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas, de novo e de novo. E disse-lhe, mestre, e aqui em Lucas tem uma mudança na pergunta. A pergunta que vem é aquela que o jovem rico também fez, sobre a qual a gente já falou longamente na exposição de Mateus. Mas foi a mesma pergunta que do jovem rico, só que agora aqui, ao invés de perguntar qual é o principal mandamento da lei, de acordo com a pesquisa histórica de Lucas, que ele diz que o evangelho dele é fruto de uma pesquisa minuciosa, com os protagonistas históricos do processo, ele afirma que esse intérprete da lei começou a discussão perguntando, mestre, que era algo que eles não deixavam faltar, era essa reverência rabínica, chamá-lo de rabino, de rabi, de mestre, de doutor. Mas isso era tudo para ver se mexiam no ego dele, se ele se desguarnecia em relação às perguntas que eles trariam, e sempre eram perguntas cretinas, com intenções perversas. Mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Então Jesus lhe perguntou, ele fez uma pergunta a Jesus. E não raramente o que acontecia é que o indivíduo chegava com essa pergunta, como eu já disse pela 4ª vez no dia de hoje, cretina. E Jesus fazia uma pergunta divina em resposta. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Porque todo mundo ali se vestia conforme o seu cargo. O fariseu vestia roupa de fariseu, o saduceu vestia roupa de saduceu, o zelota vestia roupa de zelota, e os escribas, de acordo com a sua denominação, vestiam roupas de intérpretes autorizados. A religião é uma papagaiada, é uma Marquês de Sapucaí. É todo mundo fantasiado, sempre foi, sempre será. A gente vê uma missa no Vaticano. Aí você diz, meu Deus, todo mundo aí com 60, 70, até 80 anos vestido de Halloween religioso. Só falta abóbora, mitra, báculo. É um negócio extraordinário. Eu, como pastor presbiteriano, vesti várias vezes em alguns lugares toga. Até hoje eu tenho minha toga presbiteriana ali em cima. Porque os presbiterianos são reformados e foram reformados de dentro da Igreja Católica Romana. Então tem um monte de absorções da Igreja Reformada mais primitiva e original possível que tem semelhanças com o catolicismo. A mesma coisa você pode dizer em alguns aspectos quase idêntico em relação ao anglicanismo, ao episcopalismo. São praticamente, liturgicamente, católicos nas suas apresentações, nas suas vestimentas, nos seus aparatos, nas suas fantasias. Se tornam objeto de ranqueamento, de importância. Quem vê de longe já sabe que uma grande autoridade religiosa, ou até identifica já o grupo denominacional. Hoje em dia, até as igrejas neopentecostais já estão assim. É todo mundo com talit hebraico, judaico, no pescoço ou na cabeça. Ou mesmo os religiosos, chamados progressistas, do meio protestante e católico, andam com cada cruz desse tamanho pendurada no peito. O cara não quer ser identificado, mas não consegue não demonstrar a pataca de cruz ali. Para onde ele vai, quer que chegue a cruz primeiro. Eu não sei para quê, deve ser para provocar alguma reverência, alguma identificação, ou alguma marca na qual eles têm satisfação. Esse nunca foi exatamente o meu caso, mas eu respeito todo mundo. O fato é que quando Jesus olhou para o cara, sem precisar de apresentação, Jesus já sabia que era um intérprete da lei, era um acadêmico. Hoje em dia, os acadêmicos usam anéis de acadêmicos. Naquele tempo, eles usavam outros aparatos, colares, outras coisas, para você olhar e dizer, não, esse aí é especialista em interpretar, em fazer exegese, é hermeneuta das escrituras, é intérprete autorizado. Aí Jesus ouviu a pergunta do intérprete autorizado e aí devolveu para ele com uma pergunta. Do tipo, já que tu és intérprete autorizado, não és tu quem tens que perguntar a mim. Sou eu que não me ofereço como intérprete de nada, que pergunto a ti. E aí Jesus pergunta a ele, que lhe tinha perguntado, que farei para herdar a vida eterna, mestre? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? Porque que tu, à luz de tudo que tu tens estudado toda a tua vida, e tu não fazes outra coisa a não ser examinar esse livro com lupa, por que tu não me dizes? O que é que a Torá ensina sobre vida eterna? Ela ensina alguma coisa sobre vida eterna? O que é que se tem que fazer para agradar a Deus? Os saduceus diriam, não existe vida eterna. Não existe transcendência. Os fariseus diziam, existe. O que eu farei para entrar nessa? O que eu farei para herdar? Aí Jesus, já que vocês partem do pressuposto que existe vida eterna, e vocês não param de estudar a lei de Moisés, me digam, o que é Moisés, o que é a lei? Fala a respeito do assunto. A isto, o intérprete da lei lhe respondeu, a lei diz o seguinte, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Eu, particularmente, Caio, Fábio, acho maravilhoso.
porque não fica absolutamente nada de fora. Todas as dimensões da constituição humana são convocadas para trazerem culto consciente, lúcido a Deus. Amarás com toda a emoção do teu ser, com toda a percepção da tua psique, da tua alma, da tua sensibilidade, com todas as expressões e manifestações das tuas energias operativas na existência. E não apenas físicas, mas psíquicas e espirituais. E com toda a inteligência, com toda a racionalidade, com toda a intuitividade, com todas as tuas competências e capacidades. Traze a totalidade do teu ser em estado de harmonia dedicado a Deus e ama-o. E mais do que isso, acrescentou o intérprete da lei, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ama, portanto, ao teu próximo com as mesmas dimensões. Ama-o com o teu coração, ama-o com a tua alma, ama-o com as tuas forças e ama-o tentando compreender, entendê-lo, discerni-lo. Como tu fazes contigo mesmo. Trata-o como tu gostas de ser tratado. Dá a ele o que tu gostarias que a vida te desse de melhor. Se tu puderes ser o provedor do melhor que tu tenhas para o teu próximo, que passa por ti, que vive contigo e que atravessa o teu caminho. Essa é a resposta. Em Marcos ela é um pouquinho diferente, é Jesus quem responde isso a ele. E aí ele diz, oh, respondeste bem. Mas tanto faz, essa é a questão que está aqui posta. Seja com a resposta de Jesus, seja Jesus perguntando ao intérprete da lei, esse é o pano de fundo desta mesma situação que você encontra também, de modo muito semelhante, na história e no encontro de Jesus com aquele chamado jovem rico. Então Jesus lhe disse, aqui em Lucas 10, 28, Jesus lhe disse, respondeste corretamente. E eu posso ver Jesus dando um sorriso feliz, que bom. Não há nenhuma ironia, Jesus não está numa queda de braço com ninguém, vamos ver quem é que ganha, isso é um problema deles. Eles é que estavam querendo pegar Jesus, não, Jesus não está querendo pegar ninguém, a não ser atrair e amarrar com laços de amor, com vínculos de graça, de verdade e de acolhimento. Nada além disso. Não há nenhuma outra intenção em Jesus olhando para ninguém. Nunca andou na direção de ninguém dizendo eu vou com a estrangeira, aquela pessoa. Nunca. E quem quer que seja seu discípulo anda no mesmo espírito e com a mesma atitude. E eu posso ver Jesus feliz, dando um grande sorriso para aquele indivíduo e respondendo a ele, olha, muito bem, respondeste corretamente, é isso mesmo. Eu, perguntado, te diria exatamente isso, como ele, perguntado no Evangelho de Marcos, disse exatamente isto. Então, quando Lucas diz, respondeste corretamente, Jesus falando, é porque tanto faz como tanto fez. Se isso fosse algo que Jesus respondesse, ele responderia assim. E quando ele devolve a questão do intérprete da lei a ele próprio, intérprete da lei, e obtém essa resposta, era a resposta que ele daria. Então, tanto faz como tanto fez outra vez. Respondeste corretamente. E aí acrescentou, faze isto e viverás. A pergunta qual era, o que eu farei para herdar a vida eterna? Se fosse numa cruzada evangelística americana de 50 anos atrás, ou da campanha do Campus Crusade dos Estados Unidos, na cruzada estudantil profissional para Cristo no Brasil, que era a mesma coisa, e tinha uma campanha chamada Já Encontrei, com as 4 leis espirituais elaboradas por um senhor chamado Bill Bright, que eu conheci nos Estados Unidos e que tinha um ministério muito grande lá, com alcance mundial, e já faleceu. Pois bem, eles iriam te ensinar outra coisa se você fizesse essa pergunta, o que eu faria para herdar a vida eterna? É a pergunta que todo crente americano gostaria de ouvir de alguém para te apresentar as 4 leis espirituais. Na primeira lei espiritual é você é um pecador e está separado de Deus. Aí eles iriam mostrar você de um lado de cá, um abismo no meio
e o céu do lado de lá. E nenhuma chance de você atravessar. E você já dizia, então não tem jeito para mim? Aí eles botavam uma outra cartela em cima. Não, tem uma segunda lei espiritual. Aí era uma cruz atravessada no abismo. Botavam a cruz no abismo. Ande pela cruz significa que você tem que, aqui na rua mesmo, fazer uma oração comigo, repetir comigo uma oração. Aí vem a terceira lei espiritual. Creia que Jesus morreu na cruz levando os seus pecados. E aí a terceira coisa que você tem que fazer já é repetir essa oração. Aí você repetia a oração decorada que eles mandavam, liam para você repetir. Aí você tinha dado um terceiro passo. Agora tem um quarto passo. Frequente uma igreja para ser batizado e fechar o combo do batismo. Olha como isso era diferente de Jesus. Porque a pergunta é essa aqui. O que farei para dar a vida eterna? E Jesus não diz, em primeiro lugar, meu filho, tu és um pecador. Em segundo lugar, saiba, eu vim para morrer na cruz, para levar o teu pecado, já que tu és um iníquo. E a terceira coisa, vamos orar aqui e agora. Quem quer receber a Jesus? Eu sou Jesus. Quem quer receber a Jesus como seu Senhor e Salvador? Dê um passo à frente e eu vou fazer a sua oração. E agora eu quero recomendar Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, todo mundo, toda a malta de apóstolos, por favor, peguem esses meninos, levem na primeira água e os batizem e depois criem o primeiro grupinho para eles formarem a primeira igreja batista ou presbiteriana ou evangélica de Jerusalém, para que a consumação se feche na vida deles. Mas graças a Deus Jesus não tinha nada a ver com isso. Jesus disse o que é? O que a Escritura diz? O que você lendo na Escritura, interpretando a Escritura, identifica com que seja o que está no ventrículo superior esquerdo do coração eterno de Deus. O que é o mais importante? Onde é que o oxigênio da graça recebe a maior oxigenação? Onde? Em tudo que vocês chamam de Escritura. Sagrada, ou inspirada, ou divina. Tanto faz. O que é que você vê aí? Aí o cara respondeu isso. Para mim, tudo mais é menor do que o amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse, parabéns. Que legal saber que você crê nisto. Respondeste corretamente, agora só falta uma coisa. É viver isto. Vive isto. Pratica isto. Esquece o livro e abre as páginas da vida. Esquece o livro, já que você aprendeu o que resume o livro inteiro. Você sabe de cor, que acabou de me falar aqui na presença de todos? Pode fechar o livro e abra caminhos. Abra as estradas. Entre nos becos. Penetre as vielas. Visite as casas. Vá viver. Ao invés de passar a vida fazendo estudo anatômico, de dissecação de textos da Escritura que não produzem nada a não ser o orgulho vaidoso de produzir esse supremacismo, esse espírito de superioridade, de arrogância e de soberba, que olha para fora e diz, eu estou aqui dentro sabendo tudo, eles estão lá fora perdidos sem saber nada, louvado seja Deus. O que para Jesus era um atestado de autoperdição. Olhar para a vida com essas categorias. Jesus diz, então, já que tu respondeste tão lindamente bem, só falta uma coisa, é praticar isso. Eu não preciso de mais nada. Todo estudo concernente a Deus, a salvação, ao próximo, a vida eterna, a graça divina, o que agrada ou não agrada a Deus, está resumido nisto. Agora, só falta você praticar o que você aprendeu. Faze isto e tu viverás. Viverás eternamente. Viverás a melhor vida que tu podes viver no espaço-tempo e depois serás projetado para a eternidade. Ele, o homem, o intérprete da lei, porém, não sinceramente, porque um problema dos acadêmicos é praticar. Acadêmico, se pudesse, passava o dia saindo de uma mesa para outra mesa, de uma aula para outra aula,
de um congresso para outro congresso, de um estudo bíblico para outro estudo bíblico, de uma palestra teológica para outra palestra teológica. Acadêmico adora reunir acadêmico e fazer conferência de saberes. Mas detesta unha suja, meter a mão na carne enfiridada, se sujar de pus, cheirar cheiro ruim, abraçar CC, entrar nas vielas, nas estradas sujas da existência. Na mesma hora bate um bloqueio. Eles querem saber onde tem a próxima conferência. Onde é a próxima reunião para a gente praticar um pouco mais de comunhão sagrada contigo, Jesus. Onde será o próximo encontro? Então, esse homem intérprete da lei que ouviu Jesus dizer isso, respondeste-me bem, faze isto e viverás, entra com uma adversativa, ao invés de só agradecer e dizer, deixa eu sair para viver. E correr para o abraço no próximo. Porque não dá para abraçar a Deus, eu só consigo abraçar a Deus abraçando a Deus no próximo. Abraçando a Deus no próximo. Quem ensina isso é o apóstolo João, que diz que se eu digo que amo a Deus a quem eu não vejo, como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo se eu não trato com amor o próximo a quem eu vejo? Qualquer outro ser humano. Aí vem esse cara com essa pergunta insincera. E enfia esse porém desnecessário, ele porém querendo justificar. Por quê? Porque vivia só de estudo bíblico, de exegese, de interpretação, de academicismo, de pesquisa religiosa, de manuseio das escrituras, dos rolos da lei, rolos e rolos e rolos e rolos e rolos da lei, e a mente deles cada vez mais enrolada nos rolos da lei e nada de prática na vida. Ele querendo se justificar, porque a existência dele só partia de um lugar, de uma bolha sagrada para outra bolha sagrada, de um rabino para outro rabino, de uma comunhão de iguais o tempo todo, e não corria risco na existência drástica que os humanos vivem todo dia. Ele querendo justificar a sua inoperância letrista e acadêmica, foi insincero diante da sinceridade de Jesus para com ele, que o elogiou e disse, vai, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, cretinamente, mestre, me diz, quem é o meu próximo? Já que é para eu cuidar do meu próximo, quem é? Onde é que ele está, hein? Só me mostra o caminho, indica um próximo para eu amar como a mim mesmo. Aí eu fico imaginando o descaimento de Jesus. Ao mesmo tempo, a compaixão de Jesus. Diante de uma estupidez tão grande, de um infantilismo tão patético. Como eu vejo, às vezes, as pessoas envelhecendo sem sair disso jamais. É gente que quando era jovenzinha entrou nessa e vai ficando velha nessa. E nunca vai para a vida. Tem alguns que chegam até a me recriminar, porque acham que eu sou muito do mundo. Há uns 4, 5 anos atrás, eu recebi uma sequência assim de umas 5 ou 6 recriminações de amor. De gente sincera, mas com a cabeça, para minha visão, diminuta, pequena, que vivem numa bolha. Cai, você se expõe demais. Aí, mais ou menos disseram a mesma coisa, parecia até que tinham combinado. Você se expõe demais. E eu sempre me expus demais. Eu nasci para botar a cara para fora. Eu nasci para apanhar. E pode bater que eu aguento. E vou aguentar até o fim da minha vida. E nunca encontrei um cacete que fosse paulada de verdade. Eu vejo o cara sair com a mão doendo. De ter batido no lugar errado e na pessoa errada. Aí lá vem ele e comete essa cretinice, querendo se justificar por viver apenas entre páginas, entre textos, entre falas, entre conferências, entre acadêmicos, uma bolha colorida
de artificialidade. Quem é o meu próximo? É só isso que eu preciso agora de instrução. Quem é o meu próximo?